que não gravava os hinos só depois. Isso, Bem, a gente começa com a história. bem, Então, boa noite a todas as crianças, boa noite a todos aí. A gente vai começar a nossa história de hoje. A gente vai ler um capítulo da Bíblia. Oi, Ângelo. eu falei assim, ó, bem na hora que eu ia falar isso. Ah, bacana, e a Ângelo também lembrou. Então, hoje a gente vai ler, né, um capítulo da Bíblia no Evangelho de João. É o capítulo 6, já está na tela aí, vocês vão prestar atenção. Cresce a tela, fica bem grandona. Presta atenção, eu já vou lendo, vou explicando para vocês que vai ter perguntas no final, viu? Hoje nosso Caraca, irmão Danilo não está aqui para ajudar nas perguntas, vai ficar mais fácil para vocês. Então eu vou começar a ler, que diz assim, ó. Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai até o 15, né? Vai falar da multiplicação dos pães, um milagre que o Senhor Jesus fez para as pessoas. Fala assim: depois disso, partiu Jesus para a outra banda do Mar da Galileia. Mar da Galileia, que na verdade é um lago lá em Israel, chama mar, mas é um lago grande. Esse lago, ó, uma curiosidade, ele tem 19 quilômetros de comprimento e ele tem 13 quilômetros de largura. Vocês sabiam que aqui na Bahia tem um lago maior que esse? Uma barragem, é lá na cidade de Olga, da Imanhó, ela tem 72 quilômetros de comprimento só de água, enquanto o Mar da Galileia só tem 19 quilômetros, bem menor. Mas é chamado de mar, é só uma curiosidade. Então é chamado Mar da Galileia, ou Tiberíades. Não é, ele é um lago. Então vamos lá. E a grande multidão o seguia ao Senhor Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Os sinais aí eram milagres. O Senhor fazia milagres sobre as pessoas que estavam enfermas e elas eram curadas. Então esses aí eram os sinais, né? As pessoas seguiam a ele, né? Essa grande multidão seguia ao Senhor Jesus Cristo, porque eles queriam ver esses milagres que o Senhor estava fazendo com as pessoas enfermas, curando as pessoas, né? E aí Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Os discípulos eram os apóstolos ali que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, né? Tinha Pedro, tinha João, tinha Lucas, tinha Marcos, tinha Felipe, tinha André, Bartolomeu, um monte. Acho que eram 12 apóstolos. E aí esses discípulos, também outros que poderiam estar ali seguindo ao Senhor Jesus, subiu a esse monte e ficou sentados ali. E a Páscoa, versículo 4, a festa dos judeus estava próxima. Olha só, existia uma festa ali naquele tempo, naquele momento, chamada Páscoa, que não tinha chocolate nem coelhinho, como é hoje, não tem nada a ver. A Páscoa, o Senhor deu para eles comemorar, o povo de Israel, Deus, né, Jeová deu para o povo de Israel comemorar, foi quando tirou eles do Egito. Lá em Israel, eles ficaram, o povo de Israel ficaram presos no Egito, escravizados lá por muitos anos. Aí um dia Deus falou assim: eu vou tirar vocês daí. E esse Egito era governado por um faraó muito mau. Aí o Senhor foi, pediu a eles, o povo dele, o povo de Israel, que a gente já aprendeu que é o povo terreno de Deus, pediu a eles que matassem um cordeiro, um animalzinho ou um cabrito. Cada família do povo de Deus, do povo de Israel, deveria pegar o sangue desse cordeiro que foi morto, passar na porta assim, ó, naquela madeira que fica ao redor da porta, chamada de ombreiras ou vergas da porta. O sangue desse animal devia passar, porque Deus ia mandar um castigo terrível sobre todo o Egito. E todo o primeiro filho do povo do Egito iria morrer. Tanto o filho deles, o primogênito, quanto o primogênito também dos animais dele. Ia morrer. Aí, tá vendo aí, ó? O cordeiro tinha que ser morto, era um animal de 1 ano, sem defeito. Aí eles, o povo de Israel, cada família ia matar um, né? Cada casa, e pegava o sangue dele,
e ia passar na vega da porta. Porque quando o anjo do Senhor viesse para poder matar o primogênito de cada casa, tanto do faraó quanto do povo que estava lá no Egito, e aí o anjo visse esse sangue aí na porta, ó, essa casa aí estava livre, não ia sofrer nada. Era o povo de Deus que estava guardado em suas casas e esse sangue tinha que estar na porta. Se o sangue não tivesse, o primeiro filho deles ia morrer. Então aí era um sinal para que se o Senhor, vendo o sangue, ia passar por cima deles, né, da casa que tivesse o sangue, e não ia acontecer nada. E a casa que não tivesse o sangue, aí ia morrer o primogênito daquela casa, o primeiro filho daquela casa. Então isso aí quer dizer Páscoa, quer dizer passar sobre. A palavra Páscoa quer dizer passar sobre. Então o anjo que viria para matar o primogênito do povo do Egito, que visse o sangue, ia passar sobre aquela casa que tinha o sangue e não ia acontecer nada. E a casa que não tivesse o sangue, aí sim ia ser morto o primogênito. Então a gente vai voltar lá para o texto agora. Estava acontecendo essa festa. Aí Deus pediu a eles, o povo de Israel, que sempre comemorasse esse dia aí, por todos os anos da vida deles. Então, nesse dia eles estavam comemorando isso aí, ó, a Páscoa, o dia que eles saíram do Egito, foram libertos. Era uma festa, né, que eles tinham que comemorar. Então a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, né, da comemoração. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, olha só, já estava cheio de gente já perto do Senhor, vinha ter com ele, disse a Filipe, olha aí, um dos discípulos aí, ó, Filipe o nome, tá vendo? Filipe, esse daí. Tinha André, tinha João, tinha Marcos, Lucas, mas esse aí chamava Filipe. Aí ele disse assim, Senhor Jesus, onde compraremos pão para estes comerem, para essa multidão comer? O Senhor Jesus perguntou para Filipe. Aí Filipe respondeu assim, não, primeiro o Senhor fala assim, mas dizia, né, o Senhor dizia isso para experimentar Filipe, porque o Senhor Jesus bem sabia, né, o que o Senhor ia fazer. O Senhor ia fazer um milagre ali. Mas perguntou para Filipe assim, onde é que a gente acha pão para comprar para esse tanto de gente? O Senhor já sabia o que ele ia fazer, mas perguntou para Filipe. Aí a gente vai para o 7 agora. Versículo 7. Sobe um pouquinho, por favor, dá aí. Aí Filipe responde para o Senhor Jesus, ó. 200 dinheiros, vamos botar assim, 200 reais. Digamos que seria, lá naquele tempo, era outro dinheiro, chamava denário. Mas a gente vai trocar hoje por reais, para a gente entender mais. Digamos assim, o Senhor falou, Filipe falou assim, 200 reais de pão não era o bastante, não é o bastante para que cada um deles tome um pouco, ou coma um pouco de pão. Aí Filipe estava falando para o Senhor Jesus, nem 200 reais de pão se comprar, não vai dar para esse tanto de gente. Aí um dos seus discípulos, André, olha aí, outro discípulo, é o nome desse aí, André, irmão de Simão Pedro, esse aí fala bem assim, ó, fala para Jesus bem assim, para o Senhor Jesus bem assim, ó, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, olha só, os pães eram feitos de cevada, um cereal, não é trigo, não é milho. A gente conhece pão de milho, pão de trigo, né? Esse daí era de cevada, outro tipo de cereal. E também tem 2 peixinhos. Aí ele fala assim, mas que é isto para tanta gente? Olha aí o rapaz, ó. André fala que tinha esse rapaz aí, entre o povo, aquela multidão que tinha 5 pães e tinha 2 peixinhos. Ele vinha trazendo com ele. E aí o Senhor Jesus vai tomar esses pães aí, esses 2 peixinhos para multiplicar. Versículo 10. E disse Jesus, mandai assentar os homens, aquela multidão toda que estava lá ao redor, foi atrás dele para ver os milagres que ele estava fazendo, curando os enfermos. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha só quanta gente, muita gente. Seu Quase irmão, 5.000. Oi, Emily. É Emily ou Cecília? Vamos ver. Pode perguntar. não sei se tá para todo mundo, mas para mim tá travando a Tá sala do travando? senhor.
Então vamos ver, talvez seja a internet, talvez tenha algum microfone aberto, mas eu vou voltar aqui para o versículo para vocês entenderem. Oi, Ângelo. Meu também já tá falando um pouco. Tá ruim, irmão. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair e voltar rapidinho para me ver se melhora. A gente está no versículo 10, tá? Um minutinho Aqui tá só. normal, viu, irmão Elton? Ah, então pode ser a internet de vocês. Aqui também tá normal. Então eu vou pedir a Emily e a Cecília para sair e voltar novamente. Pode ser a internet de vocês. O meu aqui também já tá bem. Não. Então, ok. Então, Emily e Cecília vai sair, vai entrar novamente, que aí pode melhorar. Eu Porque também. por restante está ok. Então, a gente está no versículo 10, né? O Senhor Jesus manda as pessoas assentarem, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Olha a quantidade. Quase 5.000, era muita gente. E só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como será que vai fazer para alimentar tanta gente? Vamos ver. Versículo 11. E Jesus tomou os pães. Emily e Cecília está voltando aí. E havendo dado graças, olha só, o Senhor Jesus agradece primeiro antes de repartir os pães, antes de multiplicar. O que ele faz? Ele pega os pães, assim como a gente faz sempre que a gente vai comer, sempre que a gente vai jantar, almoçar, tomar café, lanchar, comer alguma coisa, o que a gente faz? Lembra de orar agradecendo a Deus por aquele alimento, porque tudo ele nos dá, né? Dá trabalho, dá o alimento, dá saúde, dá a casa, tudo ele nos dá. Então sempre a gente tem sempre que estar lembrando de agradecer ao Senhor por essas coisas. Assim como o Senhor Jesus fez aí ao Pai, ó, a Deus, pegou os pães e, havendo dado graças ou agradecido por aquele pão, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então o Senhor Jesus, o que fez? Ele pegou o pão, agradeceu a Deus, deu aos discípulos que estavam com ele, e os discípulos foi pegando aqueles pães e foi dando àquelas pessoas que estavam sentadas. Olha só, de 5 foi para quase 5.000. Olha a multiplicação acontecendo. Então os discípulos iam pegando aqueles pães que iam recebendo e passando para cada pessoa, e também com os peixes da mesma forma. Como pode, só o Senhor Jesus pode fazer um negócio desse. Um milagre de 5 pães somente que aquele rapazinho tinha. O Senhor Jesus conseguiu alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. E aí agora a gente volta lá para o texto, para a gente ver o fim dessa história bacana. Versículo 12. E quando estavam saciados ou cheios já de comer, já tinham Elton, alimentado, matado a fome. Oi, Ângelo. deixa eu te falar, eu descobri o que é que tava travando. Aqui no meu quarto ali não pega muito. O meu quarto ali perde a internet toda. Ah, então agora você está num lugar bom que dá para ouvir bem. Então vamos lá. Sim, E agora aí, eu tô no quarto da minha mãe. Agora eu tô no quarto da ótimo, minha mãe, que não perde internet aqui. ótimo. Ainda Ok, bem que a antena é aqui em cima. Por isso que não perde tanta. Lá no meu quarto não tem nenhuma antena mesmo. ok. Então o Ângelo já está agora com a internet bacana. A gente está no versículo 12. E estavam saciados ou de barriga cheia, alimentados. Disse aos seus discípulos, o Senhor diz para eles, ó, recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, para que nada se perca. Não pode jogar fora, não pode dar para os bichos, não pode fazer nada. O Senhor fala, recolhei tudo, para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que não é trigo nem milho, é cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Ou então, o que aconteceu? Eles comeram, encheram a barriga, se saciaram dos 5 pães, aquelas quase 5.000 pessoas, ainda os discípulos recolheram o que sobrou e encheram 12 cestos. Olha só que milagre maravilhoso que o Senhor fez.
com 5 pãezinhos somente, ele alimentou quase 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Olha como o Senhor é maravilhoso. E aí, eles recolheram todos aqueles pães, né, que sobrou, pôs num cesto, como o Senhor pediu, 12 cestos. Não foi 11 nem 13, foi 12, né? E aí agora a gente volta lá para ver o finalzinho da história. Vendo, pois, versículo 14, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles já estavam esperando a vinda de um profeta que era anunciado, o Messias deles. E aí eles falaram que aquele ali era verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Chamou o Senhor Jesus de profeta, porque antigamente no Antigo Testamento havia vários profetas, né, que falavam com o povo da parte de Deus, e eles chamaram Jesus ali, o Senhor Jesus também, de um profeta, né, que havia de vir ao mundo. Versículo 15, o último. Versículo 15. E sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, pegar, né, a multidão vinha pegar o Senhor Jesus para o fazer rei, ó, queria fazer do Senhor Jesus rei deles, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então o Senhor Jesus viu que a multidão queria vir pegar ele, né, para levar ele, para fazer ele rei, dele um rei, né, sobre o povo ali. Aí o Senhor Jesus saiu rapidinho, sozinho, e foi para o monte novamente. Então esse é o fim da nossa história de hoje, a multiplicação dos pães, um milagre que o Senhor Jesus fez, um dos muitos milagres que o Senhor Jesus fez quando ele passou aqui pelo mundo, quando ele veio morrer, né, para pagar pelos nossos pecados. Então agora a gente vai fazer algumas perguntas para vocês, para saber se vocês entenderam bem a história, se vocês têm alguma dúvida e se vocês gravaram também essa história bacana de hoje. Vamos lá. Ângelo, pode perguntar, Ângelo. Ah, foi Poliana que levantou a mão. Pode perguntar, Poliana. Mas eu também tava com a mão levantada, Elton. Então pode falar, Ângelo. Vamos ver, Ângelo vai fazer a pergunta. Eu quero. Eu esqueci, mas eu já lembrei agora. Como. Pergunta errada, essa pergunta eu já fiz semana passada. Polian, eu vou perguntar para Polian. Oi. Quantas folhas existem em todo o planeta em uma árvore do planeta? Nossa. Quê? Quer saber quantas folhas tem numa árvore? Bolhas, não. Folhas ou bolhas? Árvores tem no planeta. Quantas árvores? Em todo o nosso planeta. Beleza, peraí. Até as pequenas, as grandes, as que vivem na rua, os matos, as flores, todas. Ângelo, a gente vai fazer o seguinte: enquanto o Poliana pesquisa a sua pergunta, a gente vai fazendo perguntas aqui para vocês a respeito do que a gente viu. 73 mil. Quê? 73 mil. Não, pera. 73 bilhões, falei errado. Caraca! Pronto. É porque tinha mais 3 zeros aqui, eu não vi. Sou cego. Poliana já pesquisou lá no supercomputador dele a pergunta de Ângelo, já respondeu. Agora a gente volta aqui para nosso texto, que nosso tempo está curto hoje. Dal, E você ainda tem alguma tem pergunta, Dal? Tá quase acabando? É, Tá quase acabando? Ah, não! Quantos pães tinha o jovenzinho? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. 3 pães e 2 peixes.
2 peixes e 5 pães. Nossa, viu uma bagunça na minha cabeça mesmo. Fiquei aqui o maior tempo pensando. Então vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver lá no versículo, se dá o puder abrir lá, a gente vai Eu posso conferir. ler? Pode. Vamos lá, versículo 8, parece. Volta um Me pouquinho. ajuda. Põe amarelinho aí. Me Versículo ajuda. 8. Deixa eu ver. 9. 9. É 9? É. Pode ler, Ângelo. Chega um pouquinho mais pra baixo. Pra baixo demais. Isso, aí. Um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom, tá bom, aí. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que estou para tantos. Fala tudo. A resposta, Ângelo leu aí 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Muito bom. Vocês acertaram a primeira. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vou ver se eu dificulto mais para mim ver se vocês estão. Pode dificultar, dificulta muito aí. Eu amo dificultação. Vamos lá. Quantos. Vou dizer assim, ó. Quantos reais precisaria para comprar a quantidade de pão para alimentar aquelas pessoas, multidão que estava ali com o Senhor Jesus? 50. 200. Quantos reais valia o pão? 200. Lá está falando dinheiro. Lá no texto a gente leu dinheiro. Precisaria tantos dinheiros. Agora eu vou trocar dinheiro por reais, como eu fiz lá na hora da leitura. Quanto precisaria de dinheiro que Filipe falou com Jesus para que se comprasse aquela quantidade de pão para alimentar aquela multidão? Quem se lembra? 200. Não. Peraí, 200 peraí. de dinheiro. 200. Peraí, que essa pergunta está errada. É 200, Poliana. É 200, Poliana. 200. Não, porque ele disse que 200 não seria o bastante para alimentar todos. 200. Certa resposta, 200, e Poliana completou bem aí. 200 não seria, versículo 7. Versículo 7. Posso ler? 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Acertaram a resposta? Muito bem. Vamos ver se tem mais uma. Quem era que trazia esses 5 pãezinhos e 2 peixes? Era um bebê? Era um jovem? Ou era uma pessoa bem velha? Era um jovem. Um jovem. Entre criança e adolescente. Jovem. 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 Será mesmo, Elton? Um jovem? Eu posso ler aí para ver se tá certo, El? Bom, vamos ver se era. Vamos ver se tá certo. Eu vou Poliana é um jovem também, viu, Dal? Eu vou ler aí. Será que tá certo? Vamos lá. Está aqui um
rapaz. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevatas. Cevatas, tá certo? Certo? Pode ir. E 2 peixes nas que isto para todos. Certa a resposta, valeu, Ângelo. Ela é um jovem. 5 pães. Rapaz, é um Era rapaz. um jovem. Um rapaz, né, Ângelo? E É um rapaz. ele trazia 5 pães e 2 peixinhos, esse jovem. Então vocês Aqui, ó, acertaram. Não era velho, era jovem, nem era bebê. Vou ler de novo, ó. Está aqui um rapaz. Rapaz, ela é rapaz. Todo mundo errou, né? Um rapaz é um jovem. Tá correta a resposta. Pra não saber que um rapaz é um jovem, não. Pensei que tava tudo Agora, errado. eu tenho uma difícil, viu, Ângelo, para vocês. Pode aí, eu tenho que achar uma boa. Então vamos lá. Vou perguntar. Como era o nome da festa que estava para acontecer naqueles dias em Israel? Páscoa. 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 Opa, Páscoa. 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 é a mesma. Eu posso Vamos ver se está correto. Posso ler? Vamos ver se Posso tá ler aí, correto. Elton? Posso ler aí? Deixa eu ver se dá um encontro. Peraí, deixa eu lembrar aqui onde é que está. Ah, opa, o 4. Pode ler, Ângelo. É a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Estava próxima. Certa resposta. Muito bom, Ângelo leu. Vocês acertaram. Vamos fazer assim, ó. Quando um estiver falando, aí o outro desliga o microfone para a gente poder não dar interferência, certo? Aquela nossa regrinha básica. Um microfone aberto. Oi, Ângelo. Deixa eu te falar. Semana passada eu fiz 7 anos. Eu tinha 6, agora eu fiz 7. Semana passada, dia 27. Tá caminhando para ser um rapaz. Parabéns, viu, Ângelo? Então agora eu antes de fazer a pergunta dele. Lá na minha escola. Parabéns, Ângelo. Feliz aniversário. Obrigado, Poliana. Que é Enzo que tá com a mão levantada, né? Parabéns, Ângelo. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Ângelo. Não é, Elton. Feliz aniversário, Ângelo. Obrigado, meu Que aniversário. Deus te dê muitos anos. Que Deus te dê muitos anos de vida, paz e saúde. Obrigado, meu aniversário já passou. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e te livre de todo mal. Posso dizer quantos anos eu tenho? Posso falar? Você tem 3? Você tem 3? Parabéns, Ângelo. Obrigado. Pronto, então, Ângelo recebeu aí vários parabéns pelo seu aniversário. Enzo está com a mão levantada, a gente vai ver qual é a pergunta de Enzo, ou se tem algum comentário. Vamos ver aqui primeiro a Enzo, que está com a mão levantada. Vamos ver Enzo aqui. Ou Elton, Pode falar. eu vou fazer uma pergunta para todos. Qual foi o animal que Deus falou para colocar o sangue em suas portas, para quando o Espírito Santo passar, não retirar o último suspiro do unigênito? Um cordeiro.
Sem nenhum defeito. O cordeiro. Cordeiro. Todos acertaram. Mas para ser mais Um cordeiro. específico, um cordeiro de 1 ano sem nenhum defeito. Mas todos acertaram. Eu ia falar Essa exatamente. resposta muito bom, Enzo. Boa pergunta e boa resposta. E o anjo do Senhor ia passar sobre a cada casa e a que não tivesse marcada com sangue na ombreira da porta, ia perder seu primogênito, como o Enzo explicou aí, muito bom. Vamos ver se Dal tem alguma pergunta. A última já deu nosso horário para a gente finalizar por hoje. Qual era a quantidade dos homens que estavam naquele lugar e que ia multiplicar o pão para eles? Quem lembra? Todos. Ô, Dal. 5.000. Oh, 5.000. Mas para ser mais especificamente, 4.900. Quase 5.000. e aí, o Elton? Aí a gente tem que pedir o tira-teima aí, viu, Dal? Vamos, não pode ser mais ou menos, tem que ser o que está escrito. Vamos lá para a Bíblia, que aí não tem erro. Vamos ver se acha. Opa, não. Aqui, versículo 10. Esse eu vou ler. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, o correto é quase 5.000, não é 5. Pode ser 4.900, como o Enzo falou, pode ser 4.800, pode ser 4.920, 4.940, mas como a gente não sabe, a gente fica com quase 5.000. Se alguém perguntar assim, para quantas pessoas o Senhor multiplicou os pães? Quase 5.000 pessoas. Não é isso? Não. Isso, Elton, tá aqui, ó. Quase 5.000 homens. Esses aí são homens varões. Então, se tinha quase 5.000 homens, pode ser, como o Elton está falando, que tivesse mais mulheres também, mais umas 3.000 mulheres, mais umas 3.000 crianças. E aí daria mais gente aí, viu? Não é mesmo, Elton? 5.000 só de homem. Homens. Poderia ter crianças também. Isso, poderia ter criança, que acho que tinha criança, mulheres, que eram famílias que seguiam o Senhor Jesus. E eles traziam assim, um bocado de gente doente, e o Senhor curava eles. E aí o Senhor também fez a multiplicação do pães. Mas, agora, o Elton, já são 9h05. É hora de mimi. Quem sabe o que significa mimi? Quer dizer dormir. Mas antes de dormir tem que orar, escovar os dentes e tomar banho. Olha pra Estezinha. E Eloá falou hoje, Eloá? Eu tomei banho e escovei os dentes. E Eloá hoje também. Antes de dormir, Eloá, tem que fazer o quê, Eloá? Vamos ver se Eloá vai responder, Well. Orar, escovar os dentes, tomar banho. Isso mesmo, Eloá. Antes da gente fechar os olhinhos para dormir, a gente fecha os olhinhos e pensa em Papai do Céu. E aí fala com ele em oração, agradece o que quiser agradecer e pede também o que quiser pedir. E aí no final diz assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que a gente ora? Não é isso, Elton? Isso, agradece, pede, agradece também.
em nome do Senhor. Sempre em nome dele. E aí, Dal, Jaqueline falou que Gabriel já puxou a fila, viu? Esse já foi dormir. E papai do céu está cuidando dele. Posso falar aqui, pai? O Elton, então agora É, vou pedir para o Elton agradecer para a gente estar encerrando, Elton. Vamos lá. Vou pedir Dal para tirar a gravação.